O ministro da Economia, Fernando Haddad, disse hoje que foi parcialmente derrotado na reforma tributária. Isso por conta de como ficou resolvida a questão das carnes. Pelo texto aprovado na Câmara, o item foi incluído na Cesta Básica Nacional, ficando isento de imposto. Mas a preferência do ministro era que fosse adotado um sistema de cashback em que o dinheiro referente ao imposto sobre a carne seria devolvido somente para as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, ou seja, para as pessoas mais vulneráveis. Dessa forma, os ricos continuariam a pagar o imposto. Para a gente entender essas e outras mudanças da reforma tributária, a gente adressa agora o professor, advogado tributarista Alexandre Maza. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A Renata falou sobre justamente essa insatisfação do ministro com essa situação, mas eu lhe pergunto, esses problemas que acabam surgindo justamente nessa discussão e acabam beneficiando, até o próprio ministro falou, as pessoas mais ricas, porque ninguém vai pagar imposto, então os mais ricos e os grandes restaurantes vão ter lucro nisso. É um problema dessa reforma tributária fatiada, ou seja, a gente resolveu de novo começar pelo consumo e a renda ficou só para depois. E aí a gente vai continuar com esse problema? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo e os nossos queridos espectadores da Record News. Estão novamente aqui falando sobre as coisas do direito tributário. Gustavo, você pegou no ponto crucial. A reforma está sendo discutida e votada em fragmentos, em pequenas partes. E aí o ministro hoje deu essa declaração porque o governo não está conseguindo aprovar o bloco de mudanças que o ministro achava que seria o bloco mais adequado. E você acertou em ponto. Mais uma vez, a gente não consegue tributar os super ricos. Eles vão escapando da mão da Receita Federal, de modo que acaba onerando mais uma vez a população mais carente. É muito difícil tributar os mais ricos. Professor, uma boa noite. O ministro Fernando Haddad disse ali que a preferência dele seria, ao invés de isentar o imposto sobre a carne, fazer o mecanismo usado cashback, que seria devolver parte do dinheiro pago ali pelo imposto, pago pelos mais pobres. Esse é um mecanismo que também já está inserido nessa reforma tributária em outras situações. Você pode explicar para a gente como que ele funciona? Nesse caso, como que ele é devolvido? Quem tem direito? Sim. A questão aqui é a seguinte: o ministro, digamos, reclamou porque o desconto que vai ser dado para as carnes vai favorecer qualquer pessoa que compre. Então, desde o multimilionário até a pessoa mais carente do nosso país, que entrar no mercado e comprar uma carne do jeito como a reforma está aprovada nessa semana, os dois vão se beneficiar igualmente. O que o governo preferia? O governo preferia que as pessoas mais pobres tivessem direito de receber de volta o imposto pago na carne. E a intenção do governo era devolver para a população considerada na faixa de maior carência mesmo, tanto que seria uma população que participa de um programa do governo de apoio econômico a essas pessoas. Mas a democracia é assim, o governo faz a proposta, mas quem tem que aprovar é o Congresso Nacional. E o Congresso achou que seria melhor fazer dessa forma. Faz parte do jogo democrático isso, Renata. Professor, acho que a grande pergunta que todo mundo fica em casa querendo saber é: essas alterações, essas mudanças, já dá para ter um parâmetro? A gente vai pagar mais imposto na alíquota? Vai ficar 26, 27? Vai ser a mais cara do mundo? Não vai ser? Já há um esboço do que pode acontecer ou ainda é preciso esperar o que vai ser decidido no Senado para aí a gente ter uma noção mais clara? Gustavo, não tem nada de definitivo ainda. Isso que é importante o nosso telespectador entender. Houve aprovação na Câmara, mas o nosso Legislativo tem o Senado também. Se o Senado concordar, a reforma fica do jeito como foi aprovado na Câmara. Agora, qualquer ponto que o Senado rejeitar, a discussão volta para a Câmara. Além disso, da necessidade de aprovação do Senado, a gente precisa lembrar
que essa reforma vai ser aplicada devagarzinho nos próximos 10 anos. Então, infelizmente, eu digo como consumidor fanático de carne, mesmo que a reforma seja aprovada no Senado, o desconto que a gente espera que vai aparecer na gôndola é imediato, vai demorar alguns anos para o consumidor final perceber o saborzinho dessa isenção aí. Professor, o ministro Haddad também criticou esse fato de haver muita exceção aí na reforma tributária e falou ali que o ideal seria o quê? Ele citou 3 pontos. Não ter exceção, aumentar o imposto sobre a renda, que foi o que o Gustavo acabou de falar, algo que não está acontecendo, e falou sobre o combate à sonegação. Como resolver esse problemão aí, hoje em dia, ainda aqui no Brasil? Essa nova reforma tributária pode trazer alguma solução para essa sonegação de impostos? Eu acredito que sim, Renata. Tem um dado que é assustador, e digo isso para os nossos queridos telespectadores da Record News. Para cada real desviado de corrupção no Brasil, existem 10 reais que deixam de ser pagos por sonegadores. Ou seja, o tamanho que o nosso país tem com a corrupção é 10 vezes maior se a gente analisar a sonegação. Como que se resolve isso? É preciso equipar a Receita Federal, que os servidores da Receita ganhem mais, que haja mais concurso, mais investimento em fiscalização, porque quando a gente fiscaliza mais, ninguém vai suportar uma carga tributária maior. O que vai acontecer é que a gente não paga um centavo a mais e o dinheiro vai ser todo proveniente de cobrança de pessoas que devem. E digo, são grandes devedores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, muitas celebridades que são festejadas por aí, estão na lista dos maiores devedores de tributo. A gente precisa ir atrás desse dinheiro e é investindo na Receita Federal, em equipamento, capacitação e servidores. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço, uma ótima noite.